Garrainatem, Namapu, Pantarraiué. Eu saúdo com honra os nossos ancestrais, os meus, os indígenas purim, e os de vocês, de outras origens, de outras etnias também. Meu nome é Chiquito, é Francisco de Batismo, ando sempre com essa boina, virou uma marca registrada minha na cidade de Exemplo, o pessoal passa assim, ô Chiquito, disse que tudo bom. Acabou virando uma marca registrada. Eu gosto de andar com essa boina, uma coisa por conta disso mesmo, que as pessoas na rua já sabem que sou eu. Porque, infelizmente, por conta do apagamento cultural que a gente viveu, histórico, nós não podemos andar na rua sem ser ridicularizados, por exemplo, né, só? E aí, eu não tive cabelo, nunca tive cabelo grande, nunca, a vida inteira cortei meus cabelos. E aí, eu soube dessa peça aqui, se chama, na língua puri, Morincongue, que é cabelo. Morincongue, algo que prenda no cabelo. Eu falei, como é que eu vou usar uma peça que é indígena, puri, se eu não tiver cabelo para prender? E aí eu deixei meu cabelo crescer, para ter o direito de usar o Morincongue. Certo? Essa peça é uma tiara, né? Traduzindo para português seria uma tiara. E aí eu me apresentei em vários lugares com tiara, mas eu sempre sonhei em ter o meu cocado. Eu tenho uma pequena exposição que eu não trouxe aqui para vocês, trouxe pouquíssimas peças, muito mais de acordo com as falas que eu vou ter aqui. Mas eu montei uma exposição e visitei. Você pode botar a foto das crianças? Das crianças. Eu junto com as crianças. Entrou? Não? Ah, tá bom, não tem problema. Eu montei então uma pequena exposição porque eu fui convidado em 2021 para fazer uma palestra sobre o Dia do Índio. Naquela época, 2021 era Dia do Índio. E consegui algumas peças que eu comprei, ganhei algumas peças, fabriquei algumas peças para mostrar para as crianças coisas simples, contribuições que o indígena trouxe para a nossa civilização atual. A rede de dormir, a comida, falava para eles, por exemplo, da batata doce, do pinhão, da paçoca que eu até trouxe aqui para vender para vocês, algumas pessoas aí experimentaram. Então falava um pouco da comida, da alimentação, né, do indígena, que são contribuições para nós hoje em dia, né, o inhame, né, várias coisas aí. E aí falava também da arte plumária, os indígenas gostavam muito de usar penas para se adornarem. Enfim, fazia aquele trabalho assim, mais para a criança pequena, para entender a importância do indígena, né? E aí, com o tempo, a minha exposição foi aumentando, eu fui sendo convidado para falar em outros lugares, para expor em outros lugares também. E a gente vai ganhando com isso conhecimento, a gente divide com as pessoas também sempre estão dividindo com a gente seus conhecimentos. Né? Marcelo já falou, eu sou de Vila da Fumaça. Vila da Fumaça é a sede do Distrito Fumaça. E o Distrito Fumaça pertence à cidade de Resende. O professor estava falando de Rio Preto. Fumaça também, o Rio Preto passa por lá. E divide então o estado de Minas com o estado do Rio de Janeiro. E a gente que é fumacense, a gente aprendeu muito a ser mineiro, mais ser mineiro do que ser carioca. O jeito da gente falar é muito parecido com o jeito de mineiro. A comida que a gente come é muito parecida com a comida de mineiro. Tanto é que a paçoca da cidade de Resende, eles acostumaram a comer paçoca feita com farinha de mandioca. E a paçoca que a gente faz em Fumaça, quem experimentou viu que é diferente, é feita com fubá torrado. E esse fubá torrado, lá em Fumaça, é chamado de farinha de munho, mas na língua puri é chamado de maquiprada. Maqui significa milho, prara, farinha de milho. Então, tudo que tem prara, terminado em prara, é farinha de alguma coisa. Tá? Farinha de pinhões, por exemplo, não tem uma palavra pinhão,
existe a farinha de pinhão. Aí seria pinhão prara, uma suposição bem grosseira. Então, prara significa farinha. Bom, eu estou nesse trabalho há bem mais tempo, né? Eu posso falar para vocês que eu sou indígena de 3 ou 4 anos apenas. Estou aí engateando sendo indígena. Por que disso? O Marcelo também, o professor, ele falaram aqui do apagamento histórico e cultural do nosso povo, por isso sofreu. O Marcelo falou uma coisa aqui que é interessante a gente pensar. Ele falou das aldeias. A gente precisa separar o que é aldeia e o que é aldeamento. Então existiam as aldeias indígenas. Aldeias indígenas são centros de convivência comunitária, tá? E o próprio indígena se organiza em coletividade para viverem juntos. Isso é uma aldeia indígena. Aldeamento não. Aldeamento é o poder público que organiza a coletividade e um determinado território, e ali eles são vigiados 24 horas por dia, né? Então, dentro de uma aldeia, o indígena tem liberdade. Dentro de um aldeamento não tem liberdade nenhuma, né? Uma das primeiras coisas que fizeram foi a proibição da língua, né? A gente sabe disso. E quando a gente quer acabar com o povo, a primeira coisa que a gente faz é exatamente isso: a gente corta a língua. E aqui eu vou usar o corta-língua em duplo sentido. Eu gosto muito de trabalhar com duplo sentido. Existe a questão do Marquês de Pombal, né, que fez uma lei lá em Portugal, esse cara nunca esteve no Brasil, proibido então o uso das línguas indígenas do Brasil, porque o sonho deles é que o Brasil, o que veio a ser Brasil, né, que até então não era Brasil, né, a história é descrita como América Portuguesa, mas para os indígenas essa terra tinha nome, era Pindorama ou Pindoretá, de acordo com cada povo diferente. E eles proibiram essas línguas porque queriam unificar a língua do Brasil, queriam que o Brasil todo falasse só o português. Graças a Deus eles não conseguiram. Até hoje ainda tem várias línguas indígenas sendo faladas no Brasil. E a gente, que é do povo Puri, a gente está num momento de resgate da cultura, resgate da história e reaprendendo a falar o Puri. Cumprimentei vocês com bom dia na língua Puri, eu cumprimentei os nossos ancestrais na língua Puri, né? E poderia falar um monte de outras coisas para vocês, mas para não ficar muito maçante, eu falo uma coisa ou outra coisa, tá bom? Então, assim, eu conheci o Marcelo em 2005, né? Ele estava fazendo uma pesquisa para o mestrado, né, Marcelo? Doutorado. E eu pesquisava a minha comunidade de fumaça por pura curiosidade, porque eu achava assim, estava morrendo tantos idosos de fumaça, e essas pessoas não deixavam registro. As famílias não gravavam uma fita de vídeo, não gravavam a voz, não reproduziam fotografia, e aí eu comecei a fazer esse levantamento dessas pessoas idosas, porque eu queria muito saber de histórias antigas, né? Que quando a gente nasce, igual eu fiz 60 anos no ano passado, em outubro, eu tenho memória de 60 anos, então vamos pensar melhor em 55 anos, o resto para trás não sei nada. E com essa questão do apagamento, a maioria das pessoas também não sabe muito, mas eu trouxe uma coxa de retalho para lá enfeitando meu estandezinho lá. Eu gosto de falar que a gente está aprendendo a ser indígena por novamente, porque cada um contribui com um pedacinho da história. Então a coxa de retalho, ela traz muito isso, aquele colorido todo bonito que ela tem, é porque se junta vários pedacinhos. Então eu conheço um pouquinho, o Rodrigo conhece um pouquinho, o Marcelo, a Sônia. Então cada pessoa que conhece a Isi Porã, que está aqui conosco, cada pessoa que conhece um pedacinho da história, juntando isso dá uma história, né? E a gente, cada um que ensina um pouquinho do que sabe, ela vai ajudando a fazer essa grande coxa de retalho, que é essa retomada histórica cultural do povo Puri. Não vou falar dos outros povos, porque eu não tenho muita propriedade para falar, tá? Então, naquele momento, em 2005, 2006, eu estava
buscando histórias, em qualquer história você vê, não precisa ser necessariamente indígena, não. Mas desde muito pequeno, eu gostava muito da temática indígena. Eu, quando era criança, para vocês terem ideia, eu confeccionava cocá. Eu fazia cocá. Eu pegava um papelão, recortava ele onde tem os tubinhos, fitas, e ali encaixava penas. Então, por essa razão, o nosso povo habitualmente não usava cocá, povo guri, e eu quis ter o meu cocá, a partir da minha autodeclaração. Que veio como essa autodeclaração? Não foi fácil, não foi um caminho fácil. Veio que em 2005 eu pesquisava geral. Eu pesquisava, por exemplo, as famílias mais indígenas, para mais ajudar a tese do Marcelo, que tipo, uma amizade legítima. Mas eu assim, tinha curiosidade muito mais de ter um acervo das histórias pessoais, né, de cada pessoa, de cada indivíduo. E aí, eu peguei e comprei isso aqui, na época não estava funcionando muito bem, é um gravadorzinho de fita cassete, para quem não sabe. Não tinha muito ainda, não era muito difundido o gravadorzinho digital. E aí, esse aqui era o gravadorzinho que os repórteres da Globo usavam nessa reportagem, daquele que eu tenho que ter. E aí eu comecei a ir atrás dos nossos idosos. Aqui está uma foto da Dona Bela. Ela é uma das pessoas falecidas, né? A maioria dos meus entrevistados, não foi 95%, 98% já faleceram. Ela foi uma dessas pessoas que me ajudou a contar a história que eu conto. Ela conhecia todo mundo. E ela falava, o fulano de tal lá é índio, o fulano de tal lá é caboclo, porque na roça tem muito disso. Às vezes a pessoa ela usa termos para designar alguma coisa e assim, é um código, né? Ela fala caboclo no sentido de caboclo porque essa pessoa tem ascendência indígena, né? Os caboclos, caboclo, cabocla, é assim que eles falam. Porque tem ascendência indígena. E lá em Fumaça, algumas dessas pessoas idosas, como a Dona Bela, como a minha mãe, que está com 91 anos, completou semana passada, eles falavam um termo que chamava cor de cuia. Eu perguntava, Dona Bela, o seu Manuel, um nome hipotético aí, o seu Manuel é índio? Não sei se é índio não, ele é cor de cuia. E aí eu ia na casa do seu Manel, a Dona Bela tinha falado que ele era cor de cuia. Eu perguntava para ele, seu Manel, o senhor é índio? Não. O senhor conhece alguém que é índio? Não conheço ninguém não. Algum caboclo? A Sônia é cabocla. Aí tinha isso. Eu chegava na casa da Sônia, você é indígena? Não sou não. Sônia, você conhece alguém que seja caboclo? Caboclo, eu já comecei a entender o que era ser caboclo. Caboclo ou cabocla. Sônia, você conhece alguém que seja caboclo? Sim, eu conheço a Fátima, que está lá atrás. Eu conheço a Fátima, que é cabocla. E aí, isso era um joguete que um jogava para o outro. Eles nunca se assumiam como indígenas, como descendentes de indígenas. No máximo, tinha a história da minha avó pegando laço. É uma história muito comum de vó ter sido pega no laço. E aí, começaram algumas vezes falando esse negócio de cor de cuia. Aí eu ia na casa da Fátima, você conhece algum indígena? A Fátima não. Aí a Fátima pegava assim, mas o Marcelo é cor de cuia. Fátima, mas que cor é essa cor de cuia? É cor de cuia. Eu chegava no Marcelo, você é indígena? Não sou. Você é caboclo? Não. Você conhece algum caboclo? Eu conheço a Consuelo, que é cor de cuia. E era assim. Aí chegava na Consuelo e fazia assim mesmo tempo, sempre conhecia ou uma pessoa que era cor de cuia ou cabocla. Mas a própria pessoa não se assumia como. Então era um olhar da sociedade para essas pessoas. É um olhar de fora, né? A pessoa não se assumia. E aí um belo dia eu estava lendo esse curso de história
E aí teve um belo dia que eu estava lendo um texto que eu achei fantástico aquele texto. Não sei quem é o autor, não me lembro. Eu me lembro que aquele texto fez eu ficar pensando muito, muito mesmo. Primeiro, cor de cuia. Eu não entendi o que significava, acabou que eu já sabia que tinha ascendência indígena. Isso eu já sabia, já era claro para mim. Mas o cor de cuia era uma coisa muito esquisita. E se eu pego Dona Fátima, que está lá atrás, pego o Fátima, a Sônia que está aqui, pego o Marcelo, me pego e coloco na frente de vocês vão ver que nós temos cores diferentes de pele, cores de pele diferentes. Então, o que era esse cor de cuia? Era uma coisa que ficava assim, solta, sabe? Não entendia, sabia que era uma coisa importante, mas eu não compreendia o que significava. E depois que eu li esse texto está falando de sinais e significâncias de sinais dentro das coletividades. Aí está ali. Eu fui com esse gravadorzinho que eu mostrei para vocês, na casa desse seu Geraldo Matiano, que faleceu em 2009. E aí o seu Geraldo, ele falou assim, ele estava morando em Resende, na cidade, tá? Ele falou assim, eu ia muito em Fumaça. Seu Geraldo? O senhor ia passear lá? Eu ia muito na casa dos meus primos lá. Quem eram os seus primos, seu Geraldo? Porque eu conheço todo mundo lá em Fumaça. Ele falou assim, era o Bastião Quirino, o Benedito Quirino, o Vicente Quirino. Seu Geraldo, eles eram seus primos? Ele, sim, eu ia muito na casa deles. Eu falei assim, então o senhor é meu parente, você é meu primo também. Ele falou, por quê? Eu sou também sobrinho desses primos seus aí. Aí eu falei, o senhor conheceu a Dona Maria Quirina? Conheci demais. Ela tocava enxada igual homem. Eu falei, era minha avó. Era irmã desses outros queridos que eram primos dele. E aí foi o seu Geraldo, então, que me deu isso em 2008, um caminho. Enquanto ele era indígena, e todos os idosos lá de Fumaça reconheciam ele como indígena. Olha a estatura dele, olha a minha estatura. Esse tamanhozinho. Porque o pessoal tem mania de falar que, isso é bom também saber, que uma definição para os indígenas puri é de que a palavra puri significa estatura baixa. Então, Geraldo caberia dentro da definição. Essa definição, gente, não é uma definição do puri. Veja bem, é uma definição do colonizador que tenta sempre adequar as coisas, sempre enquadrar, né? E sempre qualificar, ou muitas vezes desqualificar, acontece muito. Então, o seu Geraldo seria esse puri qualificado dentro do olhar do colonizador, né? Estatura baixa. Olha a aparência dele, olha a minha aparência. Nós temos ali 2 cores de cuia, ele bem moreninho, a minha avó também era, e eu mais claro que ele. Ele que me disse então, e quando eu levei essa novidade para minha mãe, primeiro, a minha mãe nem sabia que era prima dele também. Ela falou, gente, eu conheci o Geraldo uma vida inteira, não sabia que ele era parente, que era primo meu, que era primo nosso. Pois é, mãe. Aí eu peguei a fita, ali a fita dele, deixei ela ouvir essa parte que ele fala, né, da mãe dela, e aí ela também começou a se entender que tinha ascendência indígena. Tá? Isso em 2008. Eu continuei fazendo minha caminhada porque eu não podia me autodeclarar indígena, porque eu tinha consciência plena de que eu nem sabia qual era a minha etnia. A Sônia falou uma coisa, Sônia, eu vou pegar mais do que você falou, tá? A gente para ser indígena, para ser indígena não basta que eu só diga que eu sou indígena. Eu posso dizer para vocês, vocês podem acreditar ou não. Isso é só uma das coisas, tá? Qual é a outra coisa? Eu preciso saber qual é a minha etnia. Eu não sei qual é a minha etnia, eu só sei que tenho ascendência indígena, mas eu não sou indígena. Eu preciso saber qual é a minha etnia. Terceira coisa, uma das mais importantes. Isso aqui, ó. Nós fazemos parte de um movimento que chama Movimento de Ressurgência Puri. Existem outros
outros movimentos, tá? E no caso aqui é uma bandeira que eu recebi, bandeira Bacia do Rio Preto. Então eu sou um representante do movimento de ressurgência Puri na Bacia do Rio Preto, que eu escolhi algumas determinadas cidades. A própria cidade do Rio Preto não está na minha alçada, não, porque cada território é muito grande. Então eu escolhi só 2 cidades mineiras para estar representando. No caso seria Passamite e Bocaina de Minas. Por conta de território, não adianta eu pegar 10 cidades e não dar conta de fazer isso que eu estou fazendo para vocês aqui, sabe? A Sônia. Oi? Eu vou. Esse negócio de microfone é um pouco complicado. Vamos falar da Inhamburi. Então, gente, só para finalizar essa parte, a gente, para ser indígena, para você ser reconhecido, você tem que fazer parte de um coletivo. Essa acho que é a parte mais importante que tem. Por que disso? Porque se for prestar um concurso público, seja lá para qual coisa for, eles vão te pedir que alguém te certifique que você é indígena. Se a pessoa diz que eu sou indígena, não participa de nenhum coletivo, quem que vai dizer que a pessoa é indígena? Isso para a lei. Não, ninguém fala. E aí não serve aquela declaração na hora de receber titulação, na hora de pegar a vaga, não serve também, que eu estou sabendo. Vou tirar meu morinho aqui agora, vou botar o cocar para vocês. E aí, assim, faltava uma coisa, então, eu saber qual era a minha etnia. E aí, em 2021, mais ou menos, 21, eu ganhei um editalzinho de cultura, que pagou lá R$2.000, e eu quis fazer um documentáriozinho falando sobre as histórias de Vila da Fumaça, e fui atrás de uma prima da minha mãe, prima de 1º grau, filha do Benedito Quirino, que o seu Geraldo Matias tinha falado, que era primo dele. E aí, assim que eu perguntei para ela, ela falou que era Índia Puri. Eu falei, o seu pai falava isso para você? Ela falou assim, nunca escondeu da gente. Olha a diferença do apagamento cultural. A minha avó, mãe da minha mãe, nunca falou para ela. O irmão dela, o Sebastião Quirino, nunca deixou de falar para seus filhos. E a Maria morreu tem 2 anos, mais ou menos. Graças a Deus que eu fui na casa dela. Prima de 1º grau da minha mãe. Mas eles se criaram todos, e cada qual num lugar diferente, não tendo muito contato. É uma pena, né? Que acabou que foi dessa maneira que eu descobri, então, a ascendência dos indígenas Puri. Só um minutinho, gente. Eu tenho muito respeito por tocar, né? Essas penas mais altas, elas conectam a gente ao divino, ao que está no alto, né? São antenas de captação, que captam energias também, né? Eu costumo falar que quando eu estou usando o vocal, eu estou captando energia do ambiente também, de vocês também. Então, quando vocês têm uma energia boa, também vem para mim. Eu transmito para vocês, mas vem de vocês para mim também. Mas se eu estiver num lugar que a energia não é muito boa, também acontece. Então tem pessoas que não gostam de desafogar por conta disso, porque a pessoa fica sobrecarregada. Eu, graças a Deus, faço minhas orações, não saio carregado de lugar nenhum. Desejo para vocês que vocês também saiam daqui com a energia renovada, cada vez melhor. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da Inhamburi. Isso aqui foi um projeto que eu, Marcelo, Ângelo e Hélio, a gente trabalhou essa escultura. Ela está lá na Praça de Fumaça, tá? Isso aqui é 1,5 metro, mais ou menos, né, de altura, que é a original. Essa aqui é uma réplica. Tá? E o que significa Inhamburi? Primeiro,
primeiro, quando falaram que ia homenagear o povo Curi, falaram para mim, eu falei, eu não quero um bloco de pedra. Lá em Resende é um tal de fazer bloco de pedra e eu vou homenagear, sei lá o que, faz bloco de pedra e bota uma plaquinha. E, gente, nosso povo não é bloco de pedra, não quero. Se for isso, eu não quero. Vamos fazer uma escultura. Tem dinheiro para fazer uma escultura? Tem. E aí a gente começou a pensar lá o que seria uma escultura que fizesse essa referência à importância do nosso povo Curi, né? Aí pensamos numa mulher, tá? Tinha duas versões, tinha ela desse jeito, ajoelhada, e tinha ela em pé. A que eu mais queria que essa era em pé, conta do significado, porque essa em pé tinha um laço prendendo o pé dela, mas ela continuava caminhando, e com o bebê ia lamentando, e essa estava ajoelhada. Falei, como assim a ideia é a representatividade da nossa ancestralidade, qualquer uma das duas que ganhasse, estava bom. E aí a gente colocou em votação, tinha dois projetinhos assim, já prontos, né, de cerâmica. E aí houve votação na comunidade, fui para a escola, os alunos elegeram essa ajoelhada, na comunidade religiosa também elegeram essa. Então, quem ganhou foi essa, eu fiquei muito feliz de qualquer maneira, porque ela, a mãe, primeiro, Inhampuri significa na língua Curi, mãe Curi. O que a gente pensou quando pensou numa mulher? Que ela representaria a ancestralidade. Todos os nossos ancestrais estão representados nela. Ela está amamentando um bebezinho de colo, né? Na língua Curi se chama Nhantei. Nhantei. Porque o bebê não vive sem a mãe. Olha que para compor o nome do bebê é Nhan também, mãe, mais o filho. Nhantei. Ele é totalmente independente dela. E a gente que está se redescobrindo indígena, a gente não pode se desconectar da nossa ancestralidade. A gente precisa aprender muito, porque eles têm o que nos ensinar, né, a ancestralidade. Ela amamenta ele como quem diz, eu estou passando para você o meu saber. O saber dela que ela está passando. Não só um alimento físico, mas um alimento espiritual, um alimento também moral. Tudo isso está sendo passado nessa alimentação. Observe que a mão de baixo dela segura o bebê, ela está protegendo. A ancestralidade protege a nós que estamos vivos, porque esse bebezinho somos nós que estamos ressurgindo, e a gente precisa desse cuidado de mãe, desse cuidado ancestral. Essa outra mão dela, olha que ela está assim, ela está pedindo basta, não basta que ela está pedindo, basta de violência dos indígenas, né? Ela diz, comigo, com essa mão, comigo vocês fizeram o que quiserem, mas não farão com a nova geração, é o que significa essa mão embaixo que protege o bebê. E é isso. E ela está lá em fumaça, ela foi pensada então uma mãe de meia idade, não uma mocinha, né? Uma mãe de meia idade, para a gente falar sobre esse cuidado que os ancestrais têm com a gente, nós vendo eles ou não, eles estão presentes aqui. Quando eu faço uma saudação logo no começo, é porque eu estou invocando a presença deles aqui também. Eu sei que são. E, então está aqui. Depois no final, quero dar uma bênção para vocês com ela, na língua Curi. Fechou o tempo? E agora, o que a gente faz? Acabou o tempo. Curioso e bom. Que bacana. Que bacana, Maria. Eu queria que algumas pessoas me ajudassem aqui. A dona Flávia, eu combinei com ela, ela meteu o pé, né? Você pode ajudar? Você? Vamos lá, vou convidar algumas pessoas. Sônia, vem. Sônia. Vou ajudar? Claro. Pode ser essa?
Me perguntaram se era, o que essa coxinha está fazendo na sua exposição. Que legal. Mais 2 pessoas. Obrigado. Amiga, qual é o seu nome? A Márcia. Levanta a coxinha pro pessoal dele. Gente, isso não é coxinha não, tá? Eu achei engraçado a criança, porque ela associou, tá certo, parece mesmo uma coxinha. Para quem não conhece, isso aqui é uma cabaça. Tá? Tem gente chama de curungo também, né? A cabaça, se eu corto a cabaça no meio, eu tenho lá 2 coisas. A Sônia está com uma na mão, eu tenho uma aqui. Então, se eu cortei ela no meio, eu tenho 2 cuias. Isso é cuia. A cuia é usada para se alimentar. Muitas pessoas comiam cuia para lavar alimentos, para pegar alimentos. Tem uma cheia de semente ali, olha. Lá no final, perto aqui, pode pegar, por favor. Está cheia de sementes essa cuia. Tá vendo? Essa ali é parte dessa aqui. Só segurar. Então, observem também que eu falei para vocês de cor de cuia, que era um código. Depois que eu li o texto, que eu fui entender. E nós temos um código aqui em Fumaça. Cor de cuia é um código, porque ninguém entendia direito o que significava. E aí, isso aqui é uma dinâmica que eu gosto de fazer. Para terminar as falas minhas, eu gostaria de falar muito mais para vocês, mas o tempo acabou, então a gente já vai cortar aqui. Eu quero muito agradecer a Luciana, que está aí, a escritora. Todos vocês, gente, são pessoas maravilhosas. Eu agradeço por terem ficado até o final. O seu Lampião, que fez um cordel para mim maravilhoso. Quem quiser colaborar, comprar de R$5, ele fez um texto lindíssimo. Então, vou encerrar a minha fala com essa dinâmica. Se vocês quiserem, a gente faz uma rodinha de dança, nem que seja lá fora. Tá bom? Então, observem vocês que eu tenho uma cabaça inteira na mão da amiga aqui, da Márcia. A Sônia segura uma cuia já, e a cabaça é cuia. Olha a cor da cuia dessas 2, presta atenção. Então, cuia de cabaça, como a minha. A amiga que gostou. A Estela está segurando uma cuia, mostra para eles que é uma cuia também. É uma cuia de coco, olha a cor diferente. A Isiporã está segurando uma cuia de coetê. Na época, tem gente chama de coeté também. Na época que eu era criança, muitas famílias comiam comida nessa cuia com a mão. Né? Muitas preservaram esse costume que era indígena, comer com a mão. Meu amigo Marcelo está segurando 2 cuias aqui, uma com sementes, tá? E a outra de coco também. Observe que mesmo a de coco, olha, essa aqui é de coco e essa aqui é de coco, cores diferentes, uma mais marrom, uma mais pretinha, essa aqui mais fosca, né? Essas 2 mais amareladas, e eu tenho essa. Então, o que acontece? Quando a pessoa falava que era cor de cuia, ela não estava falando do tom de pele. Tinha uma imagem, não sei se vocês repararam que era para fechar a fala, né? Já desligou, né? Já desligou. Mas vocês viram que tinha uma imagem aqui de vários braços e cada um de uma cor diferente? Olha as cuias. Eu consegui cuias de cores diferentes, que é para falar exatamente disso. Primeiro, é muito importante que a gente se respeite, né? A gente tem que acabar com esse negócio de racismo estrutural no Brasil. Nós somos pessoas que precisamos valorizar as outras pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, pelo que elas aparentam. Né? Não porque fulano é da etnia tal, fulano é colonizado. Gente, antes de mais nada, a gente tem que ter respeito pelos outros. Muito respeito. Então, é uma das maneiras que eu uso para levar nas escolas, para falar sobre isso, sobre racismo estrutural, porque muita gente sofre, não sofre pouco com isso não. Tá? Então, se a gente que é formador de opinião, se a gente não trabalhar isso, nós não vamos ter daqui a 20 ou 30 anos pessoas com essa consciência de respeito humano, que antes de mais nada é respeito humano. Tá? Então, agora eu vou dizer para vocês o que é ser cor de cuia. Então, quando uma pessoa dizia que era cor de cuia, qualquer outra pessoa, primeiro era termo excludente, né? Do jeito que ela via as outras pessoas, ela sabia que as outras pessoas eram indígenas,
usando o termo cor de cuia. Quando eu falava que o Marcelo era cor de cuia, eu estava falando que independente da cor de Marcelo de pele, ele tinha ascendência puri. Eu falava que a Isipora era cor de cuia, independente da cor de pele, puri. Falava da Sônia, ou da minha amiga, a Márcia. Ô Márcia, você é cor de cuia? Eu não estava falando só da cor da tua pele, eu estava querendo dizer que você tem ascendência indígena. Então, eu é que reconhecia em vocês a ascendência indígena, falando esse termo, entendeu? Matei essa charada porque eu li aquele texto que abriu os horizontes. Muito legal. Bom? E agora eu quero fazer como depois eu vou dar a peça, tá? Rapidona. Eu preparei essa aqui, eu preparei especialmente para fechar qualquer fala ali, né, qualquer lugar que eu vá. Eu molho essa cuia aqui para dar a mensagem final. E como é que eu fiz isso aqui? Eu, quando criança, eu era uma criança muito observadora, né? Aquela criança que fazia o próprio cocar, eu fazia o meu arco, minha flecha, sem saber que era indígena ainda. Olha como é que passou o tempo, né? É porque essa vida, gente, nada mais é do que uma grande brincadeira. A gente precisa ter leveza para viver bem. Leveza. A pessoa que não aprende a ter leveza, a pensar como criança, a agir como criança, não de maneira irresponsável, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um coração puro, de ter pureza da criança. A criança não tem preconceito de nada, né, amigo? As crianças brincam umas com as outras de igual para igual. Por que depois que a gente cresce, fica adulto, a gente fica besta, né? E começa a separar as pessoas. Então a gente tem muito que aprender com as crianças. Eu falo para vocês que eu continuo sendo criança com 60 anos, e agora é uma criança indígena de 3 ou 4 aninhos. Então eu observava minha mãe lavar arroz em duas coisas, igual a Sônia tem ali. Ela lavava, o meu pai plantava arroz, e ela, na hora de lavar o arroz, ela usava dúvidas. Jogava o arroz, a água do arroz, uma e outra, ficava aquela brincadeira até que o arroz ficasse limpo e sem pedras, né? Que arroz plantava sem pedras. Eu observava que toda vez que ela molhava a cuia dela de lavar o arroz, a cuia mudava de cor, a cuia ficava vermelha. Eu observava que tinha um preguinho na nossa janela, coisa muito simples, muito massa, ela pendurava as duas cuias na janela. A cuia ficava de outra cor, a cuia mudava de cor, e aí quando eu quis fazer uma coisa para finalizar minha fala, eu lembrei desse processo da minha mãe. E aí eu falei, vou fazer uma cuia que molha e muda de cor. E eu consegui. Muitos anos depois, vou mostrar para vocês agora. Era isso que acontecia quando minha mãe molhava a cuia, ela mudava de cor. E quando eu falava em cor de cuia, todo mundo falava cor de cuia, eu pensava que era isso, que era essa cor aqui da cuia molhada. Então, a última mensagem que eu passo é essa aqui: sou puri, com orgulho de coração. E eu espero que nessa cidade também, muitas pessoas que são puri, têm ascendência puri, que elas comecem a se reconhecer e se reconectar. Tá? Porque quando a gente descobre a nossa verdade, a gente não quer mais fugir muito mais dela. E a minha verdade é essa. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, quem quiser, fica de pé, eu vou fazer uma peça falando em puri, tá? É rápido. Vou falar mais palavras para vocês entenderem, tá? O céu, na língua puri, é o cora, onde mora Deus. E Deus, na língua puri, é Nhanhandu ou Docora. A terra, na língua puri, é chamada de Ucho. A gente conecta então o céu a
terra. E a gente conecta também todas as pessoas umas às outras. A gente conecta nessa bênção. Então eu vou pedir que os nossos ancestrais abençoem vocês. Vou pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Olha que sacaneia, te enxuta agora na Tenã de Guaraçu. Olha que sacaneia, te enxuta agora na Tenã de Guaraçu. Olha que sacaneia, te enxuta agora na Tenã de Guaraçu. Que sejam abençoados todos os pontos de vocês, todos os pontos necessários para uma vida plena, uma vida feliz. Amém? Em Guri é Iuaré. Vamos falar? Iuaré. Isso, amém. E é isso, gente. Muito obrigado. Estou muito honrado que vocês tenham ficado. Muito honrado. Muito obrigado. Teria a musiquinha, tem uma musiquinha atrás do meu cordel que a gente cantaria, mas o tempo estourou e eu agradeço. Obrigado, Sônia. Muito obrigado a todos os presentes. Vamos ficar atentos para o próximo.